Ó calorosamente. O defensor da causa do santo envelhecera tanto que o monge, ao vê-lo de perto, reconheceu-o com dificuldade. Mas ele também embranquecera nas fontes e tinha rugas em redor dos olhos pelo muito que os forçara na sala dos copistas. O monsenhor entregou-lhe um pacote e uma carta enquanto desciam a escala coelestes. Francis olhou para o endereço da carta e aqueceu com a cabeça. O seu próprio nome estava escrito no pacote, que trazia um selo diplomático. Para mim, Monsenhor. Sim, uma lembrança pessoal do Santo Padre. É melhor não abri-lo aqui. Agora, o que posso fazer por você antes da sua partida de Nova Roma? Gostaria de mostrar alguma coisa que você ainda não tenha visto. O irmão Francis refletiu um instante. Já visitara exaustivamente a cidade. Gostaria de rever a Basílica ainda uma vez, Monsenhor disse por fim. Sim, certamente. Só isso? O irmão fez outra pausa. Tinham ficado para trás dos demais peregrinos. Gostaria de me confessar, ajuntou a meia voz. Nada mais fácil, disse a guerra e, depois, com um sorriso, você está no lugar certo, não é mesmo? Aqui você pode fazer-se perdoar de tudo o que o perturba. É algo de suficientemente sério para exigir a atenção do Papa. Francis enrubesceu e sacudiu a cabeça. Do grande penitenciário, então. Se você estiver arrependido, ele não só o absolverá, como também baterá na sua cabeça com uma varinha. Quis dizer, estava pedindo para me confessar com o senhor, gaguejou. Monge. Comigo. Porque eu não sou nada especial. Aqui está você numa cidade cheia de berates vermelhos e é com Alfredo a guerra que você quer confessar-se. Por quê? Porque o senhor foi o defensor do nosso padroeiro, explicou-o monge. Ah, bem. Naturalmente, confessarei você. Só não posso dar a absolvição em nome do seu padroeiro. Terá de ser mesmo em nome da Santíssima Trindade, como de costume. Está bem. Francis tinha pouco a confessar, mas o seu coração há muito estava perturbado pela influência de Dom Arcos, com o medo de que a sua descoberta do abrigo tivesse prejudicado a causa do santo. O defensor de Liboetes ouviu-o, aconselhou-o, absolveu-o na basílica, e fê-lo dar a volta à velha igreja. Durante a cerimônia da canonização e a missa que seguiu, Francis tinha notado apenas o esplendor e a majestade do templo. Agora o velho monsenhor mostrava-lhe a alvenaria que precisava de reparo e a péssima condição de alguns dos afrescos mais antigos. Mas uma vez teve a visão da pobreza encoberta pela dignidade. A igreja não era rica naquele tempo. Enfim, Francis pôde abrir o pacote. Dentro havia uma bolsa. Dentro dela, 2 eclos de ouro. Olhou para Malfredo a guerra, que sorriu. Você disse que o ladrão ganhou a iluminura depois de lutar com você, por ela, não foi? Sim, monsenhor. Então, embora forçado, você resolveu também lutar por ela, não é verdade? Você aceitou o desafio. O monge acenou que sim com a cabeça. Então não creio que haveria mal em resgatá-la. Bateu no ombro do monge.
e abençoou-o. Era o momento de partir. O pequeno guarda da chama do conhecimento encetou a pé o caminho de volta para a abadia. Passou dias e semanas na estrada, mas o seu coração se regozijava ao aproximar-se do posto avançado do ladrão. Faze o que quiseres com isso, dissera o Papa Leão, referindo-se ao ouro. Além da quantia para o resgate, o monge possuía agora uma resposta ao desdenhoso desafio do salteador. Pensou nos livros que vira na sala de audiências, esperando por quem os fizesse reviver. Ao contrário do que pensara, ninguém o esperava no posto avançado. Havia pegadas recentes no caminho, mas nenhum sinal do ladrão. O sol se filtrava pelas árvores e cobria o chão com a sombra das folhas. A floresta não era espessa, mas havia muita sombra. Francis sentou-se à beira do caminho e esperou. Uma coruja piou ao meio-dia na escuridão relativa de algum arroio distante. As aves de rapina voavam em círculo num pedaço de azul acima da copa das árvores. Havia paz na floresta naquele dia. Enquanto escutava sonolentamente o chilrear dos pardais numa moita próxima, sentiu que lhe era indiferente que o ladrão viesse hoje ou amanhã. Tão longa era a viagem, que não se importaria de gozar um dia inteiro de descanso. À espera dele ali ficou, observando as aves de rapina. De vez em quando dirigia o olhar para o caminho que conduzia ao seu distante lar no deserto. O ladrão localizara bem a sua tocaia. Deste lugar, encoberto pela floresta, era-lhe possível ver mais de 1 milha do caminho em ambas as direções, sem ser observado. Alguma coisa moveu-se ao longe, no meio da estrada. O irmão Francis protegeu os olhos com a mão e estudou o que se movia à distância. Havia uma área ensolarada onde uma queimada deixara nu vários hectares de terra a sudoeste. O caminho brilhava castigado pelo sol. Não podia ver claramente em virtude dos reflexos brilhantes, mas havia algo que se me ria. Era um iota negro que se agitava. Às vezes, parecia ter uma cabeça. Outras vezes ficava inteiramente obscurecido pelo revérbero, mas mesmo assim era visível que se aproximava aos poucos. Houve um momento em que uma ponta de nuvem escondeu o sol, diminuindo a luminosidade por alguns segundos. Seus olhos, fatigados e míopes, decidiram então que o iota que se agitava era realmente um homem, mas ainda longe demais para ser reconhecido. Estremeceu. Alguma coisa naquela visão era-lhe familiar demais. Mas não, era impossível que fosse o mesmo. O monge persignou-se e começou a rezar o rosário com o olhar sempre fixo naquela coisa distante. Enquanto estivera esperando pelo ladrão, um debate se estava travando mais acima, na encosta da colina, em voz baixa e palavras monossilábicas. Agora, passada 1 hora, a discussão terminara. 2 capuzes tinham cedido a um capuz. Juntos, os filhos do Papa se esgueiraram silenciosamente de trás de um arbusto e começaram a descer a colina. Avançaram até poucos metros de Francis. Um pedregulho rolou com ruído. O monge, que murmurava a terceira Ave Maria do quarto mistério glorioso,
voltou. Se a flecha atingiu-o em cheio entre os olhos. Comida! 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 Gritou o filho do Papa. No caminho de sudoeste o velho peregrino sentou-se num toco e fechou os olhos para descansar do sol. Abanou-se com um velho chapéu de palha e mascou seu tabaco aromático. Há muito tempo que andava. A procura parecia não ter fim. Mas havia sempre a esperança de encontrar o que procurava depois da colina seguinte ou além da próxima curva da estrada. Quando acabou de se abanar, cobriu-se outra vez com o chapéu e coçou a barba áspera, enquanto, com os olhos, interrogava a paisagem. Na encosta da colina em frente, havia um pedaço de floresta que o fogo não atingira. Ali encontraria sombra, mas continuava sentado ao sol, observando as aves de rapina que se tinham concentrado e desciam agora sobre o pedaço da floresta. Um pássaro desceu rapidamente no meio das árvores, mas logo reapareceu, voou baixo até encontrar uma coluna de ar ascendente e deslizou para as alturas. A negra hoste de varredores parecia gastar mais energia do que de costume, batendo as asas. Habitualmente mantinham-se a grande altura para conservar as forças. Agora, porém, batiam o ar sobre a colina, como se estivessem impacientes por descer. Enquanto as aves de rapina se mostraram interessadas mas indecisas, o viandante ficou como estava. Havia onças naquelas montanhas e, para além do pico, outros animais ainda mais ferozes que, às vezes, andavam até muito longe. Esperou, até que as aves de rapina desceram por entre as árvores. Esperou ainda mais 5 minutos. Afinal levantou-se e foi cocheando na direção do bosque, amparando-se no cajado. Depois de algum tempo, penetrou na floresta. As aves de rapina devoravam os restos de um homem. Espantou-as com o seu cajado e examinou o cadáver, já muito mutilado. Uma flecha atravessava-lhe o crânio e saía-lhe pela nuca. O velho olhou nervosamente em volta. Ninguém estava à vista, mas havia muitas pegadas na estrada. Não era seguro ficar. Com ou sem segurança, o trabalho tinha de ser feito. O velho procurou um lugar em que a terra fosse suficientemente mole para cavar com as mãos e o cajado. Enquanto cavava, as aves de rapina, enfurecidas, circulavam baixo por cima das árvores, algumas vezes mergulhando na direção da terra, mas subindo outra vez na direção do céu. Durante 2 horas esvoaçaram ansiosamente sobre a encosta coberta de árvores. Um pássaro, afinal, desceu e passou, com ar indignado, por cima de uma elevação de terra fresca com um marco de pedra em cima. Desapontado, alçou voo. Outra vez. Os negros varredores abandonaram o local e subiram para o alto em correntes de ar ascendentes, enquanto, esfomeados, observavam a terra. Havia um porco morto além do Vale dos Mal-Nascidos. As aves de rapina o viram e desceram alegremente para o festim. Mais tarde, num distante passo da montanha, uma onça abateu uma ave, lambeu-lhe os ossos e deixou-lhe as penas. Os varredores ficaram felizes de poder devorar-lhe as sobras.
As aves de rapina punham seus ovos na estação apropriada e amorosamente.